Daqui a pouco já vai chegando. Oi. No final da aula de hoje, a gente vai comentar com o professor daí, tá bom? Pode, sim, com certeza. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Oi, Joyce, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo bem. Que bom. Boa tarde, prof, tudo bem? Tudo. Estamos aí, né, na nossa luta. Chegando quase nos finalmente. Gente, como que eu coloco esse fundinho bonitinho que vocês colocam ali? Que eu tenho que esconder minha bagunça aqui da mudança do meu filho. Como que é? Você vai nos 3 pontinhos ali, ó, mais opções. Uhum. Aí você vai em aplicar efeitos visuais. E daí você entra ali e vai escolher qual você quer. Veja aí se vai dar certo. Oi, Denise, boa tarde, tudo bem? Tem Deu vários. certo, prof, deu certo. Tem vários, você pode escolher no qual você... Obrigada, Qual prof. os quais você quer. Tem várias, tem na praia, tem várias imagens. Oi, Daniele, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Boa tarde a todo mundo. Tudo bem aí? Viu? Tudo Deu certo. certo aí, ó. Ai, que bom. Viu? Deu certo, aí você vai escolhendo, ó. Disfarça um pouquinho, né, prof? Aham. Ah, tá bom. Tudo bem, Denise. Ok. Então não saia daí. E cuidado aí na direção. Ok. Então, tudo bem, Denise, pode ficar tranquila. Então, pessoal, novamente, sejam bem-vindos, bem-vindos. Já vamos iniciar aqui a nossa reunião de hoje. Oi, Maria dos Anjos. Bem-vinda, boa tarde. Terezinha, boa tarde, tudo bem? Oi, tudo bem e vocês? Tudo bem, estamos aqui. Contamos dias para as férias? Então, demora, hein? Parece que nunca chega. Ai, mas vamos lá. Então, pessoal, que bom que vocês estão aqui de novo. Vamos hoje fazer nossa troca de experiências também. Vamos fazer algumas reflexões, aprender mais um pouquinho um com o outro, uma com a outra, e vamos seguindo, né? Então, hoje nós vamos ver a segunda parte das situações de desengajamentos e como superá-las. Semana passada, a gente viu na reunião 4, nós vimos as situações de desengajamento e como superá-las também, que foi a primeira parte. Então, olha, como a nossa viagem, já chegamos na metade, já passamos pela reunião 1, a nossa reunião 2, a 3, que foi o que é engajar, né? Depois a reunião 4, teve também, ou melhor, aqui na reunião 2 foi o que é engajar, a reunião 3 foi o perfil do professor e do aluno na contemporaneidade,
A reunião 4, que foi semana passada, nós tivemos as situações de desengajamento e como superá-las, que foi a primeira parte, e hoje vamos para a nossa reunião 5, que é a segunda parte das situações do desengajamento e como superá-las, tá? Então, vamos seguindo viagem no nosso roteiro. Como eu já coloquei, né, para vocês lá, não esqueçam, pessoal, que o nosso dia da entrega do portfólio está chegando. Não esqueçam também das nossas implementações, tá? Deixa eu até fazer uma coisinha aqui, ó. Eu vou aqui no Class, que eu quero mostrar para vocês, nas atividades. Deixa eu mostrar aqui. Então, só voltando um pouquinho, ali no nosso mural das atividades, tá? Nós temos a nossa biblioteca, né, onde tem várias sugestões de materiais de leitura, inclusive tem o livro, né, que da Shirley Doyle Graves, que é os 5 caminhos para o engajamento, rumo à aprendizagem ao sucesso do estudante. E nós temos também as técnicas, né, do Lemove, que são 49 técnicas para o professor utilizar com seus estudantes. Muito bom também, tá? E temos outros materiais aqui para a gente poder fazer a leitura, quem tiver um tempinho. Temos lá o fórum de dúvidas, e no nosso roteiro de estudo, deixa eu arrumar aqui que esse trocou aqui de lugar. Temos lá no nosso roteiro de estudo sempre todas as reuniões, e aí sempre tem lá, ó, o link em ação, como tem lá na primeira página também, tem o link do formulário e tem o link dos slides do nosso material, tá? Então, sempre tá lá, ó. Nós temos lá, ó, os slides, o link e do em ação, quando a gente faz uma atividade aqui, correto? Mas, o que eu não quero que vocês esqueçam aqui mais embaixo, as nossas atividades, tá? Então, nós temos o nosso portfólio aqui, ó, tá? Que vocês não podem esquecer que nós temos a data, que é dia 14/11, ok? Então, vejam bem que a gente tem mais quase 2 semanas aí para a gente terminar esse portfólio, que é esse que a gente sempre está tentando fazer durante as aulas, ok? Então, tá lá, ó, certo? O portfólio, tudo que tem que fazer e tudo que a gente faz durante as aulas. E qualquer dúvida também eu sempre estou à disposição. E o nosso relato de implementação, que nós também não podemos esquecer, que a entrega é para o dia 29/11, ok? Então, nós temos que ficar bem atentos, né? Para a gente não se perder nessas datas, ok? Então, isso tudo tá lá no nosso class, tá? Então, voltando o nosso dia de hoje, na nossa reunião, nós estamos aqui. Situações de desengajamento, que nós estamos na segunda parte. E como superá-las. O objetivo da nossa viagem hoje, então, é vivenciar o mapa da empatia, onde nós vamos ter a nossa em ação hoje, o nosso em ação, para entender algumas perspectivas dos nossos alunos e assim a gente poder alinhar a nossa prática. Vamos identificar também algumas causas que acontecem nesse desengajamento, que promove a distração e o desempoderamento. E também algumas estratégias que nós podemos desenvolver que promova um ambiente interativo e que o nosso estudante se pertença, né? Ele se torne
não só, como é que eu vou dizer assim, alguém que está ali só presente, mas que ele tem um pertencimento ao lugar, certo? E aí, chegamos à nossa quinta parada, que é a nossa jornada. Já estamos na metade do nosso curso. Sempre pedindo para vocês, né, estarem com as câmeras abertas, sempre que possível, compartilhe as suas ideias, suas opiniões, sempre é uma excelente troca de experiência no grupo, né, eu aprendo, vocês aprendem um com o outro, e assim a gente se torna um pouquinho mais, nesta jornada nossa, um pouquinho mais colaborativo. Deixem as câmeras abertas também, porque o manual do cursista fala isso e registra e também diz, né, que vocês estão presentes aí, ok? E nós vamos para a nossa agenda de hoje. 10 minutinhos de acolhimento, aí nós temos o em ação hoje, vai ser um pouquinho antes, porque é um pouquinho mais demorado. Nós temos depois fundamentando a nossa prática, 15 minutinhos, a nossa troca de experiência sobre as atividades que fazemos em sala, que vai ser 10 minutinhos, e para concluir, nós temos um tempinho para preencher o nosso portfólio hoje e o Forms, que também registra a chamada. Então, vamos lá. Então, hoje nós faremos uma viagem pelas salas de aula. E, observando nossos estudantes, nós precisamos sempre ouvir as vozes deles, né? Assim como algumas frases que a gente escuta, que eles estão sentindo. Às vezes eles querem falar baixinho, mas a gente acaba ouvindo, né? O que eles estão falando. E, às vezes, essas frases, elas mostram que o engajamento, assim, por exemplo, agora eu entendi, era isso, agora faz sentido, agora eu entendi o que a professora estava querendo explicar. Então, isso são frases que muitas vezes a gente escuta, que a gente percebe que o estudante conseguiu, se engajou neste momento, né? Das nossas atividades, dos nossos conteúdos. Mas também nós temos outras ocasiões que a gente escuta as falas que indicam desengajamento. Então, por exemplo, alguns alunos que demonstram, né, uma falta de interesse, ou a gente escuta, né, que não entendi, não consigo entender, é muito difícil. Então, eu queria que vocês colocassem ali para mim algumas frases que vocês ouvem geralmente dos alunos quando eles não estão engajados, ou se alguém também quiser falar, além do chat, gostaria de ouvi-los um pouquinho, de ver também, ou melhor, de ler também as frases e a participação de vocês quanto a essa questão, né, do desengajamento que a gente ouve, assim, eu, como também vocês, a gente sempre está ouvindo, né, algumas frases assim deles. Então, quem pode contribuir? A Solange, vamos lá, prof. Solange, pode falar. O que eu mais escuto é aquela frase, para que eu preciso saber isso? Para que eu vou usar isso? Ai, meu Deus, diariamente. Ou senão, principalmente na área de história. Mas o que eu quero saber do passado? Eu quero saber do futuro. Daí, quando entra na parte ali dos heróis, de Zeus, alguma coisa, eles se engajam um pouquinho, que é meio filme. Mas caso contrário, para eles é um saco. Eles não gostam muito. É verdade, muito boa a sua contribuição, a sua fala, prof. Solange. Gostei, né? Porque... Opa, minha internet aqui está querendo parar. Não, voltou. Assim, Posso falar, professora? Muito... Só um pouquinho, Ivanei, já deixa a sua palavra. É verdade isso mesmo que você falou, prof. Solange, que eles, no caso da história, né,
eles querem, eles comentam, eu que sou professora de outra disciplina, ouço eles falando, o que eu quero saber da história, o que foi o Brasil, então, eu ouço mesmo eles falando isso, e é falta de maturidade, muitas vezes, né? Principalmente agora, tipo, no ano que a gente chega na fase ali das políticas, eles já vêm com a cabeça moldada de casa, então a gente tenta explicar para eles que a gente tem que aprender a conhecer, para você estudar todos os lados, saber como que foi. Eles não querem nem saber, eles já estão já com a cabeça feita. Então é bem complicado trabalhar essa última parte, assim, principalmente do 9º ano. É verdade, porque eles não têm essa maturidade de entender ainda, né, que faz parte da história, é importante saber, né? Boa tarde, prof. Clodoaldo. Lara, depois é você, Ivonei, prof. Prof. Lara, pode falar. Então, o meu problema é maior porque eu só trabalho inglês, a minha única disciplina é inglês. Então, para quê? Eu nunca vou sair do país, eu nunca vou viajar para outro lugar, por que é que eu tenho que saber inglês? Ou então, pega uma avaliação e fala, eu nem comecei a explicar, porque eu explico toda ela em português, como tem que ser feita, e aí já começa a reclamar. Eu não vou saber fazer isso, eu não vou conseguir porque tem que traduzir, eu não vou saber fazer. E é muito difícil, porque é outra língua, então assim, eu escuto bastante. Só que também tem aqueles alunos que tipo, os que falam geralmente são os que não se engajam com nada, não é só com a minha matéria, com outras também. Então, é bem comum eu ouvir. A mais que eu escuto eu não vou viajar para outro país, por que eu tenho que aprender inglês? Então... Prof, é exatamente o que eu escuto também, que eu sou prof de inglês também, e eu sempre tento dar alguns exemplos, né, que inclusive eu tenho até na família, de sobrinho, que estudou a vida inteira em colégio particular, se formou aqui em Curitiba na UTFPR, já foi 3 vezes para a Alemanha, dá cursos, inclusive, em inglês, do projeto, né, que ele faz aquelas colheitadoras, né, desenvolve aquela parte mecânica das colheitadeiras. Então, assim, eu uso esses exemplos para ajudá-los, né, e tem a questão do trabalho também, certo? Prof. Ivonei, pode falar. Prof, acho que a única pedagoga aqui sou eu, né? Sim. Então, como eu sou pedagoga, né, eu ouço bastante os alunos, né? E assim, exatamente o que as professoras colocaram, né? Esse desengajamento dos alunos, né? Essa desculpa deles não quero, por que serve? Por que eu tenho que fazer quiz? Por que eu tenho que ler o livro? Por que eu tenho que entrar no Leia Paraná? Por que eu tenho que fazer tal atividade? Então, a gente percebe o quê? Uma falta realmente de maturidade, né? Maturidade dos alunos, que eles ainda não conseguiram perceber a importância disso tudo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós é que precisamos engajar eles, né? E mostrar para eles a importância, o porquê que eles têm que ler. A plataforma agora é fácil. A gente, não sei se os outros professores concordam comigo, mas eles entram lá, né? O que eles fazem? Eles passam correndinho, tá? Só para dar lá os minutinhos de leitura e que leu, e as respostas, as perguntas que vêm para ser respondida, eles vão lá e procuram. Então, o professor tem que ficar muito atento. Por que eu tenho que ler? Por que você tem que ler? Porque se você é aluno do ensino fundamental, você vai chegar no ensino médio, lógico que você precisa ter leitura é óbvio, né? E outras questões. Então, a gente percebe o quê? Assim, no meu ponto de vista, os alunos de hoje, eles arrumam 1000 desculpas para não fazer as atividades, né? O que eles estão interessados hoje? Eles estão interessados em redes sociais, né? No celular, se a gente não ficar atento o tempo todo, eles estão, assim, eles saem das plataformas. Nós temos assim, um monte de plataforma, Matific, Leia Paraná e um monte de outras, né? Quizzes para ser feitos, se realizar. Se a gente não ficar o tempo todo, vamos fazer quiz, é pacote de quiz, é semana, vamos realizar, eles não fazem, né? Aí eles só fazem o quê? Pensando em obter notas. Se eu fizer tal coisa, eu vou ter nota, né? Tá, né? Tudo bem, né? É importante, eu preciso, é necessário. Mas o principal, eles deixam a merecer. Então, acho que sim, parte... principal é nós mesmos, professores e pedagogos, toda a equipe, diretores, né?
a gente está inserido, assim, com eles e tentando em fazer esse engajamento, fazer com que, né, com que eles percebam, né, ter esse outro olhar, e não só praticamente, né, eu estou aqui, né, só presencial. Né, eu digo sempre aqui para os meus alunos, né, vou chegar no ensino médio com que conhecimento? Você adquiriu todos os saberes, né, adquiriu todos os conhecimentos necessários, básicos, né, para você enfrentar um vestibular, um Enem, né, de repente até uma prova Paraná, né, que está inserida aí, chega numa prova Paraná, o que acontece? Eles, né, eles não sabem responder. Muitas vezes, eles passam desapercebido, né, porque não é porque o professor não trabalhou, muitas vezes. Logicamente, nós sabemos que em uma prova Paraná, às vezes cai conteúdo antes, né, ou depois, né, anterior, nunca é o mesmo conteúdo. Mas o básico, o que o professor trabalhou, o aluno errou. Por quê? Porque ele não quer fazer. Simplesmente ele não quer. Acho que falei demais, né, professora? Não, excelente fala, parabéns, Obrigada. excelente contribuição, exatamente assim mesmo. Eu não sei se é falta de estímulo, eu não sei se é uma preguiça generalizada, eu não sei assim o que está faltando, engajar mais eles, ajudá-los assim a entender que não é tão fácil assim mesmo, que a gente tem que ter uma organização, um pensamento no futuro, melhorar, né, as nossas atitudes, as nossas práticas, melhorar, eles têm que perceber que a gente tem que melhorar e que realmente tem bastante coisa para fazer, é assim e vai ser assim sempre, na vida, no trabalho, em qualquer função que eles vão aí exercer ou exerce, né? Então é assim mesmo. Oi, prof. Lara, pode falar. Eu só queria pedir para ti se você viu aquela lei federal que está para, eu não sei se já saiu ou está para sair sobre a proibição de celulares nas escolas. E aí eu pergunto, será que o governo do Paraná está entendendo o recado? Porque tudo é em função de celular e plataforma, e tem que enfiar aquelas crianças, eles falam, ai, não, professora, chega de aula de informática, a gente tem plataforma de inglês, tem redação, tem Leia, tem o Matific, tem o Khan Academy, tem muito, eles estão cansados. Eu não sei se o governo está entendendo esse recado, se vai ser uma lei realmente, eu não cheguei a ler tudo, eu só vi que vai ser proibido o celular na escola, mas daí, como que a gente vai se organizar em relação a tudo isso, né? Nós temos que ver como é que vai ser daqui para frente, né? Prof. Carol, pode falar? Não, eu quero acrescentar que o governo do estado, ele... Não estou querendo defender plataforma, pelo contrário. Eu acho que realmente está exagerado mesmo. Mas assim, já foi emitido um documento esses dias, eles postaram no grupo da escola uma instrução para que os alunos não utilizem celular dentro da sala que não seja para fins pedagógicos. Se vocês quiserem, posso achar o documento aqui e compartilhar, inclusive. Mas esses dias já foi emitido no estado do Paraná, só para fins pedagógicos, mas os fins pedagógicos, às vezes, são a plataforma, né? Justamente. Mas confesso assim, que eu sou professora de geografia, eu não tenho tempo em laboratório, eu nem vou atrás de utilizar, e quando eu preciso fazer trabalho com os meus alunos, eu peço para eles trazerem o celular. É a única forma que eu tenho, celular e livro didático, é a única forma que eu tenho de pesquisa para minha disciplina, porque nunca tem espaço para mim no laboratório. Nem tablet disponível, nem nada. Essa é uma preocupação constante também das pedagogas lá da escola, com as outras disciplinas, com os outros professores também, porque os professores lá na escola também têm o mesmo questionamento teu, Carol, e o mesmo pensamento de querer também utilizar, né? E nunca tem tempo para eles, nunca tem agenda. Então, isso também é uma coisa que precisa ser reorganizada, né, reagendada, ver quais são as possibilidades, o que acontece. Né? A nossa escola também está proibido o celular totalmente, então só com fins pedagógicos. E, como por ser cívico-militar,
nem fins pedagógicos. A gente tem uma agenda, e essa agenda é para o laboratório de informática e para os tablets. Então, nem com um cunho pedagógico eles não podem usar. Pode falar, prof, Carol. No nosso caso, os alunos, eles chegam, eles deixam o celular em caixinhas, organizados por turma, e usa só para fins pedagógicos, né? Uhum. Aquele que for pego com o celular em sala, é mandado colocar na caixinha lá na frente. É exatamente assim também, E porque acho que agora, daqui para frente, vamos ver se a gente tem uma questão, né, de melhora, né, dessa questão toda que tira um pouquinho, né, da atenção deles, aliás, tira muita atenção deles. Nossa, muito obrigada pela contribuição de vocês, foi bem bacana, assim, ouvir a inquietação de vocês, né, sobre essa questão. Isso é um desengajamento, porque todas essas questões envolvem, né, o desengajar, a falta de comprometimento e de empoderamento, né, do aluno. E ali no chat eu vi também que alguns escreveram, né, que, por exemplo, a Jaqueline colocou assim, ó, que não dá para fazer só um resumo ou um questionário ou só um estudo dirigido. Então, assim, cada vez eles querem fazer menos do que a gente propõe, né? E a gente escuta muitas frases dessa, tipo, que é para que eu vou fazer isso? Isso não vai servir para nada para mim? Por que eu tenho que aprender equação do segundo grau, né? Então, a gente ouve muito isso. Pode falar, prof. Terezinha. Então, sabe, eu estou como pedagoga à noite, né? Eu tenho um padrão de pedagoga. E estou trabalhando na IEJA. Mas eu dei aula de história, sabe? Eu nunca me esqueço, sabe? Nossa, mas isso faz muito tempo já. Um menininho, sabe? Ele sentava bem na frente. Nossa, eu lembro do rostinho dele. Ele falou para mim, quanto que vale, professora? Eu falei, só conhecimento mesmo. Ele falou, eu só vou fazer porque eu gosto da senhora, senão eu não ia fazer. Nossa, mas eu sempre lembro disso, sabe? E é assim, eles perguntam quanto que vale. Quanto que vale? Parece que eles querem vender. É a primeira coisa, né? Eu faço, mas eu quero alguma coisa em troca. Sabe? Eu tenho uma professora aqui, sabe? Eu vejo ela muito organizada, sabe, professora de ciências, dela vai colocando maisinho, sabe? Eles vão fazendo, ela vai colocando maisinho na frente. E vale nota, sabe? E, não sei, incentiva eles a fazer. Claro, é uma forma de engajar, é uma forma de engajamento. Ela dando esses maisinhos. Criatividade. Né? Sim. Vai colocando, e eles ficam interessados em saber quanto maisinho eu tenho, porque daí eles querem o visto, sabe? Você não deu visto no meu caderno. E daí eles querem o visto porque eles sabem que eles vão ganhar um maisinho. Sabe? Então... é uma estratégia, né? Cada um assim, se vale com o santo, né? Procura, assim, um milagre com todos os santos. É uma forma de engajar eles a mostrar que tudo que faz é importante. Né? Então, também torna o empoderamento do aluno. Pode falar, prof. Carol, depois a prof. Solange. Novamente, eu dou nota de caderno, então eles copiam tudo, fazem as atividades, pintam os mapas que eu peço, deixo tudo organizadinho no caderno. E algumas turmas eu percebo assim que eles se dão melhor, por exemplo, com trabalho em grupo. Então, eu tento dinamizar ao máximo o meu conteúdo, organizando em trabalhos, sabe? Em atividades em grupo. Dessa forma, eles participam mais. E daí você pica a nota bem picadinha, assim, em atividades, para que eles participem. Ótimo, isso mesmo, prof, porque é uma técnica de engajamento, né? Porque você está estimulando, está também incentivando eles e também, além disso, está fazendo com que haja um engajamento de todas as atividades. Prof. Solange, pode falar. A prof. Carol, ela falou praticamente a minha metodologia também. Eu uso o visto, uso o caderno, também uso o comportamento. Na verdade, esse ano eu apliquei prova mesmo assim, de uma vez só.
e desistir da prova, porque eles não demonstram o conteúdo, eles não demonstram que eles aprenderam. Agora, quando você coloca e exige que eles têm que estar com a atividade em dia, terminou a aula, eu vou lá, me traz o caderno quem fez, o visto, dou o visto para eles, nossa, dou os parabéns, nossa, como você evoluiu, e daí, assim, eu vou olhando, quando eu estou de folga um pouco na minha aula, eu olho o caderno todo da matéria inteira. Aí eu vou passando e mostrando para eles as evoluções que eles tiveram, sabe? Então, para mim, me veio mais resultado do que se eu for fazer prova só avaliativa e ficar ali corrigindo e não vir aquilo que a gente quer, que a gente espera, que eles se envolvam, né? Que eles estão junto. E é a mesma coisa que a Carol falou também, a questão do grupo. Você formar grupos, você deixar eles ir atrás um pouco do conteúdo, eles trazer para nós as informações que a gente quer. Isso funcionou bastante. Até essa semana eu fiz um trabalho em grupo lá com eles e eu usei a tua metodologia que tu deu a aula passada para nós lá aqueles tópicozinhos, que agora eu não vou lembrar. Ajuda aí, prof, lembrar qual que foi. Ai, meu Deus do céu. Qual você está falando? Aquele que tu passou para nós a aula passada. Lembra que nós tinha que ser o redator? Sim, o relator, o redator, quem ia organizar o grupo, exatamente. quem ia ser o... tá, lembrei já. Então, cada papel conta. Cada papel conta, isso mesmo. E eu usei com eles essa técnica, montei os grupos e coloquei cada função, só que eu mandei eles se escolherem. Falei, agora vocês veem quem tem a característica que se encaixa em cada um desses e vocês se organizem e me trazem a atividade. Então, assim, ficou muito legal. Então, eu acho que funciona mais do que a prova em si. Que bacana, nossa, parabéns, prof. Solange. Olha aí, ó, que legal, colocando já em prática. Mas claro, né? Vamos colocar até as carteirinhas lá, do jeitinho que nós fizemos lá no final do trabalho, tá lá. Que legal, parabéns. Prof. Gislaine, pode falar, Janes. O teu áudio está desligado, prof. Eu descobri na Shopee os adesivos. Então, vem rolos de adesivo com 500 adesivos e são assim, ó, R$3, R$2. E aí eu comprei assim uma caixa de adesivo. Aí a festa só ganha adesivo quem faz a tarefa, quem copia, quem, sabe? E aí eu faço, quando tem atividade para eles acertarem, eu coloco assim, agora todo mundo fica sentado. Quem acertar, levanta. E aí quem acertar, vem, me mostra e ganha adesivo. Meu Deus, pensa numa alegria deles, sabe? E assim, gente, é muito baratinho na Shopee, sabe? E dá assim, são rolos de 500 adesivos. E quando chegou adesivos do Carros? Os meninos queriam adesivo, mas estou falando de 9º ano, prof. É fantástico, né? É fantástico isso. É muito bom. É prazeroso para eles e para nós. E isso é tudo técnica de engajamento, né? Que a gente acha assim, não é nada, acho que eles nem vão gostar. Por exemplo, um pirulitinho, né? Um agradinho, assim, uma balinha de vez em quando. Mas, né? Não, gente, é a forma, um carinho que a gente está oferecendo aos nossos alunos, né? Então, assim, cria até entre nós uma afetividade que é super importante, né? Então, nossa, excelente contribuições. Gente, muito obrigada. Então, olhem aqui, ó. Hoje nós vamos fazer um mapinha que nós vamos colocar no nosso portfólio, tá? Então, assim, nós vamos fazer um mapa aonde cada grupo vai ter um estudante. E esse estudante é um exemplo de como ele se sente. Então, cada equipe vai ter a sua, depois nós vamos fazer as apresentações, tá? Então, vocês têm o material de apoio, que vai ser o mapa da empatia. Eu vou colocar vocês novamente, né? Dividindo vocês em grupos. E dentro desse trabalho, nós vamos poder refletir, fazer uma reflexão do que os estudantes pensam, do que eles sentem, do que eles veem, muitas vezes o que eles dizem, o que eles fazem, né? E a gente vai tentar buscar depois uma perspectiva, uma motivação dentro disso tudo. Então, eu já até coloquei ali o link para vocês, mas eu também quero mostrar para vocês aqui
Como que vai ser essa atividade? Deixa eu compartilhar para vocês a guia aqui, ó. Eu vou compartilhar aqui. Então, já vou dividi-los nas salas, ok? Já vou começar a abrir, tá bom? Isso, deixa de fazer as atividades, relapso com seus materiais, conversa o tempo inteiro na sala de aula, bagunça. E o que eu ouço, a importância da educação, daí é o que a gente fala, né? Como a gente tenta incentivar os alunos, a importância da educação na vida do aluno, incentiva ao conhecimento para realizar os seus sonhos, né? Esse tipo de coisa. Quais são as nossas inquietações enquanto professores? Como fazer o aluno se engajar e querer aprender, que é o nosso maior desafio atualmente. E quais as nossas necessidades? Ter base para atuar da melhor maneira possível. Parabéns, bom trabalho, pessoal. Muito bom. Bem prático, e é isso aí mesmo, né? A construção do contexto todo. Exatamente. Parabéns, pessoal, pelo bom trabalho. Grupo próximo, grupo 2, quem pode apresentar, então, o grupo 2. Deixa eu só mudar o slide aqui para o grupo 2, por favor. Posso apresentar, professora? Pode ser, então, minha Flor. Vamos lá. Bom, ali a gente tentou se colocar, era para fazer o que ela estava pensando, né? Então, a gente ali colocou desmotivada por não ter pré-requisitos. O que ouço? Estou perdida. Mudou o slide, prof? Estou perdida, não sei por onde começar. O que eu falo e faço? Professora, por favor, me ajude. O que eu vejo? Ver que os demais alunos estão conseguindo realizar as atividades, participar das aulas. Minhas inquietações. Aí a gente se colocou na posição dela, né, no caso, né? Desconforto por não estar se sentindo pertencente, preparada para a nova etapa. Quais são as minhas necessidades? Que o professor tente adaptar, né, o conteúdo para que ela consiga aprender, né, o que ela está em defasagem. Muito bom. Bom trabalho, pessoal. Bem bacana. Depois eu arrumo ali para vocês, que eu acho que desconfigurou, né? Que eu tive um pouquinho de dificuldade ali, porque toda vez que eu ia inserir a caixa, professor, ele não aceitava, entendeu? Por isso que a gente demorou um pouquinho mais, tá? Entendi. Mas estão o nome de todas ali, só acho que Jaqueline errado ali, tem que arrumar ali, tá? Tá. Não, tá ótimo, excelente. Só para poder vocês colocar depois lá no portfólio. Por isso que eu estou dizendo, né? Para ficar bem. Então, vamos para o próximo, equipe grupo 3. Janisley, Joyce, a Maria, a Solange e a Terezinha. Quem pode apresentar? Maria, se apresenta? Não posso apresentar porque eu estou no celular, eu não estou enxergando. Lembra que eu falei? Apresentar, Acabou. Tá. Não enxergo.
Beleza. Prof, então a gente colocou assim, literalmente o que ele falaria, o que nós falaríamos se nós fôssemos o Jardel, que é um aluno de 15 anos, cursando o 9º ano, né? E aí que ele repete essas frases. Quando isso vai acabar ou encaixar? A gente colocou assim, o que eu penso e sinto? Eu, Jardel. Eu me sinto desmotivado a estudar, a realizar as atividades, não tenho motivo para fazer isso, não tenho perspectiva de um futuro promissor. O que eu vejo? Eu vejo a escola como uma obrigação, não quero estar aqui. O que eu faço ou falo? Eu estou aqui para não perder benefícios, venho para a escola para o conselho tutelar não incomodar. O que eu ouço? Ouço muitas cobranças aqui na escola, mas em casa sou mais livre. Faço o que quero. Meus pais me chamam de burro, então nunca vou aprender mesmo. Minhas inquietações. Obrigatoriedade de estar na escola. Falta de aplicabilidade do conteúdo na minha vida. Como os estudos vão me ajudar na minha vida? E minhas necessidades. Tenho necessidade de um celular, de estar num grupo, de ser visto, de ser famoso. Preciso de apoio e de incentivo familiar. Quero que ouçam meus problemas, que me vejam como pessoa. Excelente trabalho, pessoal. Muito bom mesmo. Nossa, que inquietação desse menino, né? Tá bem inquieto mesmo, tá precisando, né? Da ajuda do prof, da pedagoga, dos pais. Falta limite. Muito bom. Eu acho, é verdade, professor. Então, eu acho que tipo, podia até aumentar ali, que a gente precisa de uma psicóloga, viu? Também. A inquietação dele tá bem, né? Tá complicada. Mas, seguindo, então, aqui para a nossa continuação, então, vamos para o nosso, depois da em ação, que nós já compartilhamos, né? Como foi para vocês vivenciar esses sentimentos, essas emoções? Como foi para vocês? Quem pode falar de um grupo aí, de repente? Como foi? Eu acho que faz parte da rotina da gente, sabe? Para mim, não falei de um aluno diferente, sabe? Que eu não conheço. Eu estou falando do aluno que a gente já conhece, Sim. Sabe? Que a gente é da nossa rotina, assim. Sim, verdade, prof. Terezinha. A gente tem outros alunos, né, diferentes também, mas esse é um aluno que já faz parte mesmo da rotina da gente. A gente trabalha com isso aí no dia a dia, né? Do estudante, né? Uhum. Prof. Solange? Que nem a prof falou, a gente trabalha no dia a dia, a gente convive com eles, só que assim, seria muito se a gente falasse que a gente já parou para pensar sobre esses 4 pontos neles. Porque o nosso tempo é corrido, a gente não consegue, a gente sabe que eles têm problema, a gente sabe que eles têm tudo, mas não dessa forma que foi apresentada no grupo. Como ele se vê dentro da sala, como ele, o que ele pensa, o que ele procura. Certíssima, professor Lange, muito obrigada pela sua contribuição. Nossa, a gente não tem tempo, realmente, né, de conversar e de se atentar a tudo isso, né, por causa da correria, né, nossa, do dia a dia, né? A gente tenta pegar os pontos, assim, o máximo que a gente consegue, mas não nesse sentido, assim, bem enxugado, de você se colocar no lugar do aluno ali em todos esses ambientes, em todas as posições. Eu concordo com você, sim. Porque muitas vezes, né, a gente só liga para o responsável, chama o responsável, né, para conversar, não faz isso, não faz aquilo, só fica no celular, não interage, mas a gente também não procura saber o porquê disso tudo, né? De conversar com esse aluno, saber o que está acontecendo, o que pode ajudar. Realmente, sabe? Falta essa parte mesmo, sabe? Daquela parte afetiva, né? Isso mesmo, prof. Isso aí é tudo. Com certeza. E a prof. Janisley? Pode falar, prof. Janis. Prof, eu acho assim que a gente está passando por uma mudança de paradigma dentro da escola, porque nós não...
o pedagogo não faz mais o trabalho dele, que ele era acostumado a fazer, né? Eu não estou colocando isso como uma crítica. Antes, nós tínhamos o pedagogo que ouvia o aluno, né? Ele tinha tempo para isso. Agora, o tempo que ele tem que resolver planilha. Ele tem que ver as planilhas. É ou não é? Ele tem que ver por que fulano não fez o quizzes. Por que o professor não postou a redação. Então, foi mudado o direcionamento do trabalho daquilo que era essencial na nossa escola, que era o ouvir. Aí você coloca, dentro dessa escola, uma escuta ativa de uma pessoa não treinada para tal. Ela é treinada num curso de um dia no núcleo de educação. Ela não é um pedagogo que estudou os anos lá necessários para ouvir, para filtrar, para ver o que é necessário ou não naquela conversa, né? Então, o pedagogo está mudando de função. Ele está fazendo a função de só observar as plataformas. É o burocrático. A nossa clientela, a clientela da minha escola, ela precisa que alguém ouça as crianças. A minha clientela precisa que o pedagogo ouça, vá até a casa, chame o pai, chame a mãe, verifique se não é fome, verifique se não é doença, sabe? A nossa escola não é uma escola privada, em que o pedagogo tenha que fazer só a parte bonita da coisa, de verificar os números que estão acontecendo, que está desgastando os nossos pedagogos de maneira intensa e forte, né? Então, é uma escola de povo pobre, né? Tá gravando, mas eu acho que isso, eu não estou falando mal, eu estou só falando de uma mudança de perspectiva, né? Certíssima, Só prof. de perspectiva. E aí, o meu aluno lá do Ivone Castanharo, da ponta do Brasil, lá de Campo Mourão, ele precisa de alguém que converse com ele. Certíssima, prof. Não falou nada Viu, assim. prof? Mas incomum, tal coisa não. também, sabe? A gente, como pedagoga também, ou até mesmo professor, eles focam muito naquele aluno que é pronto demais, sabe? E até aquele aluno, ótimo aluno, sabe? Acaba ficando de ladinho, sabe? Ele acaba desmotivando. Então, eu acho que tinha mesmo, sabe? Assim, houve essa mudança, né? E está se perdendo alguns valores ali, algumas intervenções pedagógicas que podia acontecer com mais frequência, né? Porque não que não aconteça, sabe? Acontece, mas com mais frequência e com maior parte de alunos, né? A prof. Solange, por favor. Prof, isso é verdade, a questão dos pedagogos, que até uns 2 anos atrás a gente tem ainda até hoje o grupo de apoio que envolve a Secretaria da Saúde, envolve os pedagogos ali, tudo certo. E é uma atividade bem legal, bem interessante, porque você leva a situação do aluno e o professor ali junto, o pedagogo, ele consegue te dar um norte para tu entender um pouco mais. Só que hoje a burocracia tomou conta de tanta coisa que elas não têm mais tempo para isso. Sabe, elas viraram secretária, daí tem as 4 pedagogas ali, mas daí 2 cuidam do RCO, 2 cuidam de ata, 2 cuidam disso, e a parte mais interessante, que é o contato físico, que é o conversar, não sobra mais tempo. A demanda, né, se tornou muito grande, muito maior do que, né, consegue se dar conta, né? Muito bom, a Solange. cobrança vem nelas em cima, então elas têm que mostrar a demanda é muito maior. Sim. Prof. Carol, depois é Prof. Maria dos Anjos, aí seguimos. Não vai resolver nada, né? Bem, na nossa escola, com essa visão também de que a gente não valorizava os alunos bons, a gente agora só vai permitir que os alunos que não ficaram no Se Liga participem de um campeonato de esportes. Também valorizamos os alunos, tem vários eventos, como, por exemplo, a professora de português, as professoras, elas fazem o soletrando no ensino fundamental. E elas fazem a seleção por sala e por etapa, né? Tem entre os 6º e 7º, tem entre os 8º e os 9º. Só vai assistir os alunos que têm o boletim acima de 7 em todas as disciplinas.
que também são premiados, né, com certificados a cada trimestre. Quem tira todas as notas acima de 7 recebe certificado, é valorizado. Então, na nossa escola, apesar de que a gente continua com bastante ênfase nos alunos, né, que fazem bagunça, etc. e tal, a gente está tentando valorizar os melhores. É uma forma de engajar, né, prof? É uma técnica que vocês estão usando para incentivar e engajar os alunos e para os outros perceberem que há, né, uma motivação, há uma forma da gente melhorar, né? Maria dos Anjos, prof, por favor, pode falar. Então, assim, ouvindo aí, né, concordo aí com as meninas, profs aí, realmente o pedagogo tem uma demanda agora bem alta, né? Muitas coisas têm melhorado para o pedagogo, muitas, né? Eu, como pedagoga, eu atuo de manhã numa escola e à tarde em outra escola. Numa é cívico-militar e na outra é integral. Então, a cabeça da gente fica a mil, porque são realidades diferentes, né? Mas, para facilitar, o que nós fazemos, o que a gente deve fazer, que eu penso, assim, primeiro, é um planejamento, né? O cronograma semanal que a gente tem que fazer, porque se nós não fizermos esse cronograma para poder seguir, a gente se perde. Aí você começa tudo que vai fazer, abandona no meio do caminho, entende? Porque você acaba se perdendo, então tem que ter ali uma organização, né? E a gente também não, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar os alunos de lado, porque essa necessidade de conversar com um pedagogo, com alguém ali, esse apoio, né, acaba, se não for suprida, acaba intervindo na aprendizagem. Daí isso complica mais para nós e vai aumentando mais ainda a demanda, né? Não é fácil, não é fácil. Assim, nós temos 4 dias na escola, 4 dias para trabalhar, para cuidar de plataformas, observação em sala de aula, fazer busca ativa, acompanhamento de hora atividade, todas as plataformas para estar vendo o que fez, o que não fez, como que estão os alunos. Aí depois mais aluno que chora, mais aluno que dá piti, mais alunos que têm problema em casa, tudo isso vem para nós. E em relação à escuta, a escola escuta que tem na escola, às vezes até a pessoa que tá ali no escuta, ele está precisando ser escutado, entende? Até a pessoa que está ouvindo, ela tá ali, ela precisa ser ouvida também, e quem escuta ela, então assim, mas assim, reclamar da demanda não resolve, não adianta. O que a gente faz? É tentar se organizar, né, para fazer o que consegue. E se eu começar a dizer é muita coisa, vai resolver? Não vai resolver, entende? Então, a gente aqui, nós somos em 4 também. Nós vamos dividindo, vamos repartindo um dia, uma quantidade determinada de tal hora até tal hora, vamos fazer observação de tal hora até tal hora, vamos ficar hoje para atender alunos, vamos ficar para atender alunos. Então, assim, gente, é uma organização. Se houver uma organização, diminui aí, né, todo esse estresse aí que nós estamos tendo. Muito bem, professora Maria dos Anjos, bem colocada a sua reflexão dessa questão da divisão do trabalho, né? Isso já é usado em qualquer lugar, mas a gente vê, né, que tudo isso faz parte do engajamento de todos, né? De todos, não só da equipe pedagógica, assim como dos professores, como da direção, de todos, todo o sistema, né? Então, muito importante a sua contribuição e a sua fala também. Continuando, pessoal, o engajamento do aluno, ele reflete na participação ativa do aprendizado. Então, a falta de curiosidade, de estímulo, tudo isso resulta numa atitude passiva, que indica, né, tudo que vocês já colocaram lá no mapa e que vocês estão falando, a um desengajamento, né? E aí nós temos que sempre lembrar lá da Shirley e do Harry Greaves, que são nossos autores aqui que nós trabalhamos, né?
que o desempoderamento é quando os fatores externos têm como os desafios fora da escola, e os internos, como a passividade que vocês citaram, muitos lá no mapa, né, que vocês acabaram de fazer, e que isso tudo pode afetar no desengajamento e também afetar no engajamento da aprendizagem do aluno. Aí nós temos a distração, que nos tempos atuais, como vocês já colocaram, tecnologia, inclusive o celular, né, que facilmente desvia a atenção deles, né. Seguindo, nós temos uma citação do Basic, né, que a aprendizagem ela é mais significativa quando motivamos os alunos intimamente, quando eles acham o sentido das atividades que propomos, quando nós consultamos suas motivações profundas, quando se engajam em projetos, para os quais eles trazem as contribuições. Então, há um diálogo sobre as atividades e a forma de realizá-las. Exatamente sobre tudo que a gente tem falado aqui desde o começo, né? Inclusive, desde o começo da jornada do R1, né? Da nossa reunião 1. Então, como que nós podemos tornar a aprendizagem mais significativa nesse ambiente escolar? Como que a gente pode promover um ambiente mais acolhedor para os estudantes, né? E aí nós temos algumas formas que chamamos do fator A, que é, primeiro, algumas categorias, né? Que eu acredito que todos vocês já fazem uso, né, dessas estratégias. A diversão e jogos, que são desafios, as competições, os jogos e atividades com gamificação, tudo isso cria um ambiente lúdico, né? Um engajamento, uma participação maior dos estudantes, e aí, dessa forma, a gente até ajuda alguns dos nossos estudantes a superar o desencantamento, né, com tudo que acontece, porque se de uma forma a gente não engaja, a gente pode procurar uma outra forma de engajá-los. E nós temos também a proposta, uma estratégia de nós e eles, que visa criar um sentimento de pertencimento ao aproximar os conhecimentos do aluno e a sua linguagem, considerando o seu universo e o mundo atual, superando uma desconexão. Aqui nós podemos colocar até a questão de um abraço, né? Quando o aluno muitas vezes não está muito bem naquele dia, ele encosta o ombrinho dele, né, a cabecinha dele no ombrinho da gente, fala, ai, prof, hoje eu não estou muito legal, hoje eu estou tão triste, e você dando um abraço, parece que o aluno fica, né, a gente acolhe ele, né, e é assim que a gente, que nem Paulo Freire nos ensina, que o sentimento, a parceria entre a conexão da gente ensinar, também é acolher o aluno, também é ensinar, motivando ele com sentimentos, né? Compartilhando, né, o amor que a gente tem com eles. E aí nós temos também técnicas como o teatro, a música, a dança, as palestras, tudo isso é uma identidade coletiva, que favorece a memorização. Eles vão lembrar muito quando você faz um teatro com eles, organiza uma dança, até uma atividade, né, de Halloween, né, que nem hoje, né, nós temos atividades do Halloween. Então, tudo isso promove um engajamento e cria, né, uma superação. Pode falar, prof. Maria dos Anjos, depois é a prof. Carol. Viu, você falou aí do Halloween, o meu trabalho vai ser sobre esse tema aí, nós fizemos um trabalho excelente aqui na nossa escola, né, só que tem toda a questão ali dos alunos que não participam, né, os que queriam participar, então, para não deixar ninguém triste, organizamos os dois lados, o lado de quem não participa e o lado de quem não participa, mas deu tudo certo, né, e respeitando ali a religião ali de cada um. Que bom. Foi legal, então o meu trabalho vai ser de engajamento, né? Vai ser sobre esse tema. Usando uma data comemorativa, né? Que bom, bacana.
bem, bem bacana mesmo. Carol, prof? Eu utilizo bastante na disciplina de sociologia o tal do teatro. Então, eu invento um teatrinho na hora lá e os alunos se dispõem, e no final eu dou uma balinha e eles disputam para participar do teatro daí. E não esquecem mais o conteúdo. Que legal, né? Uma forma de engajamento, uma técnica, né, diferente. Então, agora a gente vai viajar um pouquinho para Mandaguaçu, no núcleo de Maringá, que tem aproximadamente 23 mil habitantes. E nós vamos ver um pouquinho do relato do professor Wesley Flávio, que ele usou essa estratégia, essa técnica do fator A, com o mapa da empatia, que tentou promover as ações, né, respeitando o ambiente escolar, e a prática dele foi aplicada no Colégio Estadual Parigol de Souza. Então, vamos nessa viagem, e daí eu quero só colocar um pouquinho, que está um pouquinho baixinho, tá, gente? Mas é do vídeo, tá bom? Foi gravado assim. Formadores em Ação e Engajamento para a Aprendizagem apresentam as estratégias Mapa da Empatia e Fator A na prática. Vamos viajar até a cidade de Mandaguaçu, núcleo de Maringá, e conhecer o relato do professor Wesley Flávio Rodrigues, que utilizou as estratégias Fator A e Mapa da Empatia como forma de promover ações de respeito no ambiente escolar. Meu nome é Wesley Rodrigues, sou professor no Colégio Parigol de Souza, em Mandaguaçu, no núcleo de Maringá. A atividade utilizada, implementada, né, com os alunos do primeiro formação docente, tinha como tema o bullying. A estratégia que eu utilizei para abordar essa atividade, essa temática, né, e trabalhar a atividade, foi o fator A, nós e eles, e o mapa da empatia. Então, assim, primeira etapa, eu procurei ouvir os alunos, buscando conhecer o que eles sabiam sobre o assunto, sobre bullying, né? E tentar aproximar o conhecimento deles com a epistemologia consagrada já sobre o assunto. O segundo passo foi organizar uma roda de conversa, apresentando como o tema ele é tratado pela legislação, né, para eles conhecerem o que a legislação diz sobre o tema bullying. Depois, uma parte dos alunos, né, eles vieram com a proposta de elaborar cartazes sobre o tema para ser exposto, né, no mural da escola. E uma outra parte dos alunos tiveram a proposta de elaborar um curta-metragem. E foi muito interessante, né? Porque eles mesmos desenvolveram o roteiro e produziram a filmagem, né? E eu estava ali só mediando a coisa, né? Quais os resultados que foram alcançados com a prática, né? Eu percebi o maior engajamento dos alunos, eles realmente demonstraram prazer em fazer as atividades, maior conscientização sobre o tema bullying, né? Então aquilo que eles viam muitas vezes como uma brincadeirinha, eles entenderam que não era uma brincadeirinha, que era algo muito sério. Por quê? Na produção do curta, eles se colocaram no lugar da vítima que estava sofrendo bullying. A representar a pessoa sofrendo bullying foi muito forte para eles, né? E isso eu ouvi dos próprios alunos, né? Então eu acredito e eu percebi que eles desenvolveram uma maior conscientização sobre o tema, né? Uma melhor assimilação do conteúdo também, né? Essa estratégia proporcionou. E outra coisa também foi a melhora no rendimento escolar, porque essa turma ela tinha um déficit de aprendizagem, né? E as notas melhoraram muito depois dessa prática, e o engajamento deles na sala de aula, o interesse pela disciplina, né, também aumentou.
Formadores em Ação e Engajamento. Não tem vídeo, nada, professora? Nem fotografia, nem imagem? Só depoimento do professor? Só tem depoimento, do professor. Nós comentamos isso já com os nossos tutores e eles estão pedindo que cada vez que o professor queira mandar o material ou até que seja escolhido para implementação, que tenha pelo menos fotos, né? Que é bem interessante, né? Então, gente, continuando. A nossa experiência do Fator A, que nós vimos no encontro de hoje, ela tem como objetivo criar um ambiente acolhedor, né? E também interativo e que o estudante esteja conectado. E aí nós tivemos ali, agora, né? Quase aqui por último, que pode superar esses desengajamentos. A diversão em jogos, nós e eles, a oficina de teatro, de música. E se vocês tiverem alguma contribuição também, que nem a prof ali, né, que dá balinha e tudo mais, se vocês tiverem alguma contribuição e quiserem colocar, coloquem lá no mural, coloquem no chat, tá? Aqui se perde, né? Mas coloquem no mural algumas ideias que vocês têm lá, ia gostar muito que vocês participassem lá. Tá bom? Então, já estamos quase no final, e eu coloquei só para vocês saberem aqui já, então, o primeiro link é da nossa avaliação da reunião, tá? E o nosso segundo é para colocar no nosso portfólio, que foi o Em Ação que vocês fizeram hoje, ok? Temos aqui a nossa síntese, que nós já vamos começar também preencher o nosso portfólio. Então, a nossa síntese de hoje nós vimos que acolher o estudante, né, traz um pertencimento ao ambiente escolar, que ele se torna, né, parte do processo do ensino-aprendizagem, e também ele acaba se tornando mais interativo. Pode vir a superar o desengajamento, bem como o desempoderamento, a distração, a desconexão, né? E que muitas vezes é causado até por fatores externos, que nem é de sala de aula. Então, nós vimos hoje lá no nosso mapa da empatia o fator A, aonde nós podemos até efetivar, né, algumas implementações. Se vocês tiverem ideias, sempre podem compartilhar conosco, né, na hashtag Formadores em Ação, da SED Paraná, e chegamos ao nosso portfólio. Então, o nosso portfólio aqui, hoje, que nós vamos colocar, quem tirou print da imagem, podem colocar o print, ou ainda, quem já tem o link, pode colocar o link lá. E aqui nós vamos colocar a nosso print da nossa Em Ação de hoje, né? Que foi o nosso mapa da empatia, ok? Que você realizou com a equipe de vocês aí, o grupo de vocês. Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Pode tirar fotografia em vez de print? Pode. Pode, né? Do mapa que você acabou de fazer lá, da empatia? Sim, Isso. pode sim. Eu tiro com o celular. Sem problemas. Certo. É um registro seu. E esse link que eu coloquei aqui para vocês, o segundo ali, que está no chat, é do nosso link que podemos colocar aqui, ó, tá? Do Em Ação de hoje. A nossa reunião é 5 e a nossa turma é a F. De fabulosos. Pode perguntar, prof. Lara. Eu vou começar a fazer uma atividade agora na próxima semana, com o primeiro ano,
que é aquela que eu tinha comentado sobre música. Então, que eles estão organizados em grupos, estavam engajados lá, estavam todos ensaiando e tal. E aí eu vou tirar fotos, vou documentar isso. Eu posso usar esse trabalho para a minha implementação? Com certeza, prof. Ótimo, Então, tá. ótimo, ótimo, Então, tá. ótimo. Vai ficar bem legal. Vai ficar. Eu estava bem animada com o que eu estava vendo hoje lá nos ensaios. Ai, que bom. A gente fica feliz, né? Professora, numa aula Oi. de sociologia, eu fiz bonecas abaiomes, depois de discutir a questão de relações étnico-raciais. Já fiz, já tirei foto. E vou usar, acho que, para implementação. É possível, né? Nossa, excelente, excelente. Muito bom, Carol. E é uma turma, assim, ó, que é bem difícil de eles se interessarem por alguma coisa, e eles fizeram bonequinha. Que legal, né? Que bom, Professora, né? Oi. Professora, essa base aí, você quer o quê? Que você trabalhe em cima de um tema ou em cima de uma estratégia? Ou pode ser um dos dois? Pode ser um dos dois. Um tema ou uma o mais estratégia. o mais importante é que envolva os temas que a gente está trabalhando, né? E que engaje os estudantes, né? Que nem a professora Carol deu como é que eu falo? O exemplo dela, a prof. Lara deu exemplo, a prof. Maria dos Anjos vai usar o Halloween. Então, assim, são técnicas que a gente está trabalhando aqui e que está engajando os estudantes em sala de aula. Tá, eu posso pegar uma dessas estratégias aí que foi usada? Sim, com certeza. Gente, então, seguindo. Para sair da aula, prof, porque eu tenho isso agora. Ok, então, só para terminar, concluindo, saiba mais, tá? Tá todo lá na nossa biblioteca, e assim como as nossas referências, tá ok? Eu já fiz a nossa fotinho de hoje, tá bom? Muito obrigada, meninas, meninos, por me ouvirem. Bom final de semana, se cuidem, tá? Cuidem da saúde mental e do coraçãozinho. Obrigado, prof, também. Beijo, até. Beijo, até. Oi, Jaque. Tchau, tchau. Prof, então, o que eu queria conversar com a prof é o seguinte: eu dou aula para o curso técnico em enfermagem. Sim. E a minha aula não é teórica, ela é estágio. Sim. A minha aula é no hospital. Certo. Eu tenho 3 grupos de estágio no hospital, eu não tenho em sala de aula. Então, eu estou com a cabeça aqui pensando o que eu vou dar, o que eu vou fazer nessa implementação sobre engajamento. Com as suas estagiárias, seria isso? Isso, né? Porque daí eu trabalho eu tenho 3 grupos de estágio, né? Cada grupo tem, no máximo, 6, mas a maioria tem 4, 3 alunos cada grupo, né? E é um hospital escola. Sei. Inclusive, tem vários ex-alunos, pensei em fazer talvez alguma coisa da vivência dos ex-alunos que possa estar engajando mais os alunos no aprendizado, ali no dia a dia, com a experiência dos que já se formaram, entendeu? Não sei. Eu acho que seria interessante essa forma que você está falando, porque daí você está colocando uma situação, né, de engajamento, e você está criando uma autoavaliação deles também. Eu acho que ficaria bom assim. E também você está usando uma ferramenta de estímulo com eles, né? De quem já viu, já passou por isso, e agora de quem está passando. Eu acho que ficaria uma ideia legal. Se você conseguir formular tudo isso, acho que ficaria muito bom. Vou tentar amadurecer então, essa ideia, e daí eu vou conversando com isso. Eu vou pensar também, se eu tiver alguma, eu mando no seu particular. Tá bom. Tá bom? Porque vai surgindo daí ideias assim na hora, daí eu mando lá para você também, para colaborar. Tá bom? Obrigada, minha flor. Bom final de semana. Você também, tudo de bom. Tchau.